O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões... Obrigado. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta é a palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus não perdia oportunidades de transmitir o ensinamento do reino dos céus. Ele está cercado por muitas pessoas e alguém diz que a sua mãe e os seus parentes mais próximos estão chamando por ele. Se nós olharmos para esta palavra de uma maneira apressada, talvez tenhamos a impressão de que Jesus está desconsiderando a sua própria mãe, sendo indiferente aos seus familiares. Mas não é isso. Jesus, na verdade, está ampliando a concepção que se tem de família na fé. Quando ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E então responde: são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus, quando diz isso, não está sendo apático em relação aos seus familiares. Ele sim está mostrando que todo aquele que faz a vontade do Pai, como sua mãe, todo aquele que o segue, como aqueles parentes mais próximos, porque nós sabemos que também entre os apóstolos havia um primo de Jesus, não é? Todos aqueles que aderem a Jesus são como familiares, são filhos deste mesmo Pai. Jesus mostra que a família em Cristo vai além dos laços de sangue, além dos laços naturais, são laços de fraternidade. O Senhor hoje amplia esta visão do ser família. Claro que Ele nos diz que é preciso também honrar os nossos pais. Claro que o Senhor também nos mostra o valor da nossa família de origem. Jesus não está desmerecendo isso, mas Ele está fazendo com que nós alarguemos o nosso coração. Porque muitos de nós já temos um amor natural em relação àqueles que são os nossos próximos, ou seja, os nossos parentes. Já existe uma afeição que é própria de quem tem este vínculo, né, com os seus irmãos de sangue. Mas Jesus nos leva a olhar mais adiante ainda. Toda e qualquer pessoa que está disposta a cumprir a vontade do Pai, esse está imitando o exemplo de sua mãe. Esse está sendo seu irmão e sua irmã verdadeiramente. Por isso que o Senhor hoje nos convida a olhar também para os nossos irmãos e irmãs sem distinção. É interessante que para uma mãe, o seu filho não é um criminoso, seu filho não é uma má pessoa, seu filho não é, ou sua filha, não é alguém que é só alvo de críticas. É o filho, é a filha, não é verdade? Talvez a sociedade possa ver de uma outra maneira.
frente às atitudes e os comportamentos que aquela pessoa pode assumir. Mas para a mãe é filho, é filha, não é mesmo? E ainda que talvez os irmãos venham se desentender, e me refiro aos irmãos de sangue, se diz assim, nós temos o mesmo sangue, né, apesar de tudo. Então, se há esta ligação profunda entre aqueles que fazem parte da nossa família terrena, quanto mais nós devemos buscar esse olhar em relação às outras pessoas que devem ser vistas por nós como aqueles que são destinatários do amor de Deus. Para fazer a vontade do Pai, nós devemos perguntar, será que nós tratamos todas as pessoas com a mesma dignidade? Talvez para os familiares, muitos de nós demos a prioridade, não é mesmo? Mas quando se trata de alguém que necessita de nós vemos como irmão e irmã. Ser justo com as pessoas é enxergá-las também como irmãos e irmãs. Olhar para muito além das camadas de pecado ou de escolha, sejam quais forem, para as outras pessoas como filhos de Deus, é olhar para ele, para ela, como meu irmão e minha irmã. Que Nossa Senhora, com o seu exemplo hoje supremo de seguidora de Jesus Cristo, seja para nós espelho de verdadeira fé, que é adesão a Jesus Cristo e que é também atitude de quem faz parte dessa família de Deus. Maria certamente não se sentiu ofendida por Jesus ter usado daquele exemplo para mostrar a todos que se deve ser família. Pelo contrário, Maria se sente honrada, porque ela é colocada hoje para nós como grande referência. Aqui nós temos mulheres que podem ser a mãe do Senhor, à medida que também procuram refletir o jeito de ser de Maria. Pense, Maria, na jornada de evangelização de Jesus, o acompanhou em muitos lugares, com outras mulheres que também davam apoio de tantas maneiras para os apóstolos e para o Mestre. Vocês conseguem imaginar Nossa Senhora apenas cuidando das coisas de Jesus? Não, certamente ela também se colocou como mãe ali dos apóstolos, antes mesmo de Jesus a entregar para o discípulo João, que representava toda a igreja. Certamente Nossa Senhora, quando esteve com o Senhor em outros momentos, olhava para as pessoas com ternura. Com certeza também foi um elo em relação àquelas mulheres que, sendo discípulas, seguiam o Senhor. É impossível que Nossa Senhora não tenha agido assim, porque ela é aquela que diz sim ao Pai e, portanto, diz sim a esse projeto de uma única família de Deus. Que nós, olhando para ela, possamos seguir a Jesus de maneira mais autêntica, fazendo a vontade do Pai e vendo uns aos outros como irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé?